a ação como vivência fenomenológica pré-reflexiva do desdobramento de possibilidades, né, que se constitui compreensivamente ou compreensiva e muscularmente, né, a ação é eminentemente compreensiva, né, se constitui como compreensão, né, no modo fenomenológico de nós sermos, né. A compreensão fundamentalmente se dá à medida que a vivência de possibilidades múltiplas, de um plexo de possibilidades múltiplas, né, que interagem competitivamente, né, e argumentativamente entre si, se constitui, né, como dominância, né? E são exatamente essas dominâncias que figuram no processo de formação de figura e fundos, né? As dominâncias, na verdade, são uma articulação, uma organização de uma multiplicidade de possibilidades que se constituem cognitivamente. Essa é a própria cognição, a cognição que é eminentemente fenomenológica e gestaltificativa, né? A competição e a argumentação entre as possibilidades que são eminentemente lógicas, né, se constitui como dominância. E essas dominâncias figuram no processamento compreensivo da ação, quer seja meramente compreensão, quer seja compreensão e muscularidade, né? Compreensão e musculação, né? A constituição dessas dominâncias, né, no processo de desdobramento das possibilidades, né, no processo de competição e de argumentação entre as possibilidades, a articulação de uma dominância de possibilidades, né, constitui o que a gente chama de compreensão. E é essa articulação da dominância exatamente que se constitui como figura, como figuração, no processo de formação de figura e fundo da ação, né? Quer seja da ação meramente compreensiva, quer seja da ação compreensiva e muscular, né? Esse processo, né, no qual, a partir da competição e da argumentação entre as possibilidades, que são forças lógicas e que se constituem em dominâncias lógicas, cognitivas, é o que a gente chama de compreensão. Mas as possibilidades, né, existem desde sempre, né? Desde que nós estamos vivos, nós somos um contínuo processo de produção e de fluxo de atualização de possibilidades. E essas possibilidades, nos seus processos de competição e argumentação, elas já vigoram, já competem e argumentam muito antes, né, de se constituírem como compreensão, né? Muito antes das possibilidades que constituem a ação se constituírem como compreensão, elas já existem num processo de competição e argumentação que constitui a nossa vivência fenomenológica, né? Esse processo que se dá antes de constituição compreensiva, né, do processo de competição e de argumentação das possibilidades é o que a gente chama de pré-compreensão, né? O que é a pré-compreensão? A pré-compreensão é o processo de competição e de argumentação entre as possibilidades, né, anteriormente ao processo de constituição delas como dominâncias que possam se constituir como cognição, que possam se constituir como compreensão, né, como preensão, né, de uma dominância de possibilidades, né? Então, as possibilidades, né, têm um longo trajeto anteriormente à sua constituição como compreensão. Anteriormente à constituição das possibilidades como compreensão, né, elas já competem e argumentam entre si e intuitivamente, enquanto fundo de nossa experiência, elas já existem
né, como uma participação no processo compreensivo da gente, ainda que seja não como figura, mas como fundo da vivência fenomenológica da gente. Então, esse processo no qual as possibilidades, né, interagem, competem e argumentam entre si, né, anteriormente à sua constituição como compreensão, é o que nós chamamos de pré-compreensão, do modo pré-compreensivo de nós sermos. A ação transita desde esses níveis pré-compreensivos, né, até se constituir compreensivamente. Quer seja de um modo meramente compreensivo, quer seja como compreensão e musculação. Né? Mas a ação já existe, já vigora, já se desdobra intuitivamente aos níveis da pré-compreensão. Né? De um modo tal que quando nós embarcamos na afirmação, né, de uma determinada dominância de possibilidades, essa afirmação já se constituiu anteriormente à constituição plena desse conjunto de possibilidades que se constitui como dominância e como compreensão, né, haver se desdobrado e se constituído como tal, né, como compreensão meramente compreensiva ou como compreensão compreensiva e muscular. Né? O Nietzsche, no Aurora, ele já faz uma observação sobre isso, né? E uma observação bastante pertinente, né? E consistente, né? E ele diz assim, que nós somos seres subterrâneos, né? Que nós somos seres que temos uma longa evolução, né? Até aparecermos como ação explícita, né? Quer dizer, a ação tem um desdobramento pré-compreensivo longo, um processo longo de elaboração pré-compreensiva, né? Até que possa se constituir como compreensão e se desdobrar como ação. Né? Ação que, então, pode ser compreensiva, né? Meramente compreensiva, ou pode ser compreensiva e muscular. Né? Ou pode ser compreensiva e musculativa. Né? Então, a implicação da ação, né, faz com que a ação seja eminentemente compreensiva. A ação é vocacionada à compreensão, né, mas ela existe já em níveis pré-compreensivos, né, de interação e de argumentação de possibilidades que são vividos intuitivamente como fundo da consciência gestaltificativa da gente. Né? Então, a ação se dá em níveis pré-compreensivos e, paulatinamente, vai evoluindo, né, no sentido do desdobramento da compreensão, da constituição como cognição, como compreensão da vivência do desdobramento de possibilidades, que é a ação. Então, a ação existe pré-compreensivamente, ao nível da pré-compreensão, e evolui para a compreensão. Né? E a ação se constitui como cognição compreensiva, né? Que pode ser meramente compreensiva ou pode ser compreensiva e musculativa e muscular.